Queridos amigos, quero também aproveitar este dia, que é um dia muito especial, para, uma vez mais, felicitar os TSD pelo seu aniversário e apresentar a minha visão sobre as perspectivas que neste 1º de maio podemos apresentar aos trabalhadores portugueses e, de um modo geral, a todos os portugueses, quanto ao tempo que temos pela nossa frente. Em primeiro lugar, julgo que é importante sublinhar que, nesta coincidência feliz, que é o de estarmos a assinalar os 40 anos da nossa democracia e os 40 anos deste 1º de maio em democracia, possamos estar também a concluir o nosso programa de assistência económica e financeira e, portanto, estar a encerrar um período muito especial, um período extraordinário de emergência e de crise que se abriu de forma grave em 2011, mas que demorou muitos anos a incubar, a preparar, sem que tivesse havido uma intervenção preventiva que evitasse a ruptura financeira que ocorreu em 2011. Julgo que é uma boa forma de podermos homenagear todos aqueles que sonharam e ambicionaram em 1974, como o Paulo Rangel aqui evocou, um futuro para o seu país, para o nosso país, próximo daquele que conheciam na Europa mais desenvolvida e progressista dessa época, dos anos 70, que se caracterizava justamente por ter um conjunto de países que constituíam democracias sólidas e enraizadas, com uma economia social de mercado que permitia apresentar níveis de bem-estar, de desenvolvimento, como o nosso país não registava. E é importante que todos esses que sonharam e ambicionaram em 1974 que o nosso país pudesse aproximar dessa realidade, transformar-se num país de oportunidades para os jovens, que à época, na sua esmagadora maioria, não conseguiam sequer cumprir a escolaridade obrigatória e que, nessa medida, acabavam por perpetuar ao longo da sua vida as grandes assimetrias nas oportunidades para poder desenvolver a sua própria capacidade e para poder ambicionar um futuro melhor. Nestes 40 anos, portanto, o país concretizou muitos desses sonhos, não há dúvida quanto a isso. Temos hoje níveis de bem-estar e de desenvolvimento que não têm comparação com os que tínhamos há 40 anos atrás. Medido quer pelo nível de realização do Estado Social, da proteção social, quer também pelos indicadores de bem-estar mais relevantes, a esperança de vida, a mortalidade infantil. Portugal hoje apresenta, para a maior parte dos portugueses e ao mundo, uma sociedade muito mais desenvolvida do que aquela que tínhamos em 1974. Mas, como referi, tivemos também, ao longo dos anos, a oportunidade de criar um chão ainda mais sólido para uma prosperidade futura, uma prosperidade maior do que aquela que alcançámos e, de certa maneira, não o conseguimos fazer. Sobretudo, nos últimos 15 anos, a nossa sociedade não fez as transformações que deveria ter feito para poder estar ao nível do grande projeto europeu, que foi o de constituição não de um espaço meramente
económico e comercial, mas o de ter uma verdadeira união económica e monetária, com uma mesma moeda e um espaço de coesão política. E foi porque não fizemos esse trabalho de casa que, de certa maneira, quando emergiu a crise financeira após 2008, os desequilíbrios que fomos acumulando nos encaminharam para o precipício financeiro e, de facto, estivemos praticamente à beira da bancarrota. Estes 3 últimos anos foram anos muito difíceis. Todos temos consciência disso. Foram anos, portanto, em que muitos tiveram a percepção de que, face ao nosso sonho e ambição de 74, poderíamos ter tido uma regressão nas nossas realizações. E, de facto, assim teria sido se nós não tivéssemos cumprido aquilo que se exigiria de nós no começo deste amplo trabalho de correção de desequilíbrios e de transformação da nossa microestrutura económica para vencer a crise. Mas eu creio que não é por acaso que estamos aqui hoje a dizer que cumprimos aquilo que se esperava de nós. E a razão por que cumprimos é que estamos a encerrar este período e não a prolongá-lo. Eu sei que muitos dos agentes políticos que no espaço público se manifestam e que vivem e alimentam-se da própria crise, da desgraça da crise, das medidas difíceis que a crise nos obrigou a tomar, todos esses que não têm um discurso de esperança para o futuro, não têm nada para oferecer aos portugueses, a não ser lembrar-lhes as dificuldades por que passamos. Todos esses esperariam para poderem continuar o seu discurso que tivéssemos chegado ao fim deste período e tivéssemos dito: não conseguimos fechar a emergência, não conseguimos reduzir o déficit do Estado, não conseguimos reduzir a dependência externa, precisamos de mais ajuda externa, precisamos de adotar mais medidas de correção, precisamos de prolongar a austeridade. Esses, hoje, estão profundamente desapontados e, eu direi até, desorientados. Alguns parecem revoltados por chegarmos ao fim deste período e dizermos: estamos em condições de o fechar, de agradecer a ajuda que nos foi dada, de reconhecer, sobretudo, o esforço que todos os portugueses fizeram para vencer estas dificuldades. E é com mágoa que digo: fechamos este período sabendo que os portugueses tiveram um comportamento extraordinário para que pudéssemos, de facto, vencer as dificuldades, mas não o fizemos com a ajuda dos partidos da oposição. É com mágoa que digo que hoje chegamos à situação a que chegamos de fechar a emergência e de abrir uma janela de confiança para o futuro, apesar do que foi a intervenção da generalidade dos partidos da oposição. Mas fizemos-lo graças ao espírito de compromisso dos portugueses, e é justo sublinhá-lo, do esforço de compromisso que a União Geral dos Trabalhadores conseguiu fazer e com a intervenção que os TSD, nesse contexto, realizaram. Felizmente, nós conseguimos agora, como era esperado pela generalidade dos portugueses, olhar o futuro de outra maneira. Nós vamos concluir o nosso trabalho no dia 17 de maio. A última avaliação desse programa
que vimos executando desde 2011, está praticamente a concluir. Significa isso que, como eu tive a oportunidade de anunciar com antecedência, nós estamos em condições de apresentar aos portugueses aquilo que é a nossa estratégia orçamental de médio prazo para os próximos anos e, ao mesmo tempo, mostrar aos portugueses que o caminho que percorremos até aqui permite-nos hoje caminhar pelas nossas posses e pelos nossos meios a partir de agora. Tal como prometi, ontem a Ministra de Estado e das Finanças apresentou, juntamente com o Ministro Mota Soares, as linhas fundamentais da nossa estratégia orçamental para os próximos anos, que inclui a substituição de medidas transitórias que viveram durante este período extraordinário e que precisam de ser substituídas para o futuro. Disse-o no Congresso dos TSTs. Aqueles que acham que vamos aprofundar a austeridade, que dizem que nós temos uma agenda escondida, que no fundo o que queremos é retirar mais rendimento às pessoas, estão desesperados. É ao contrário. Disse-o e comprovo. Nós, progressivamente, iremos desfazendo os cortes que tivemos de realizar nos salários da função pública. Progressivamente iremos descongelar as progressões na carreira e iremos, nessa medida, criando condições para que este esforço que foi solicitado, muito em particular aos funcionários públicos, possa ir normalizando, como é justo que aconteça, uma vez que cumprimos as nossas metas e obrigações. Por outro lado, havia necessidade de encontrar um quadro para a segurança social, para o sistema de pensões, que garantisse a todos os pensionistas que o Estado iria sempre encontrar forma de assumir os seus compromissos e responsabilidades, de modo a dar segurança e confiança entre todos os pensionistas no futuro. Ora, nós sabemos que, felizmente, ao longo destes anos, apesar das grandes dificuldades, nós conseguimos poupar a esmagadora maioria dos pensionistas. Eu não me canso de dizer isto, porque de cada vez que se fala em pensões, fica-se com a ideia de que a generalidade dos pensionistas foi afetado. Não foi. Mais de 85% dos pensionistas não foram afetados por reduções nas suas pensões. Mas os que foram afetados de forma mais sensível. E isso tem uma razão de ser, que não tem que ver estritamente com a crise por que passamos. Tem que ver com o facto de não haver financiamento adequado para pagar essas pensões. É mesmo assim. Apesar daquilo que se diz, nós precisamos de adotar medidas que garantissem a sustentabilidade do sistema de pensões. Ora, durante o período de emergência, é natural que nós tivéssemos procurado um esforço também entre os contribuintes em geral, através do Orçamento de Estado, para fazer transferências do Orçamento de Estado para a Segurança Social de forma a colmatar essa insuficiência de financiamento. E, por outro lado, é natural também que tivéssemos pedido uma contribuição aos próprios pensionistas que revertesse para a sustentabilidade da Segurança Social. Dado que estávamos todos a fazer um esforço muito grande para conseguir reduzir o déficit do Estado, é natural que tivéssemos pedido, sobretudo àqueles que têm maior rendimento entre os pensionistas, que dessem um contributo maior. Mas não podemos pensar
a sustentabilidade da segurança social para o futuro dessa maneira. É justo que, em momentos de maior emergência, nós possamos pedir muito mais a quem tem muito mais, mesmo sendo pensionista. Mas nós sabemos que aqueles que são hoje pensionistas e que têm pensões médias e um pouco mais elevadas e que sustentaram estas contribuições, que também fizeram descontos para ter essas pensões. Fizeram descontos mais elevados que os outros. Não podemos dizer que perpetuamos para o futuro esta contribuição extraordinária de solidariedade que tínhamos. Eu creio que toda a gente percebe isto. Em particular, o Tribunal Constitucional chamou a atenção que estas medidas não poderiam perdurar e que o Governo devia apresentar, se assim o entendesse, uma medida de natureza duradoura que resultasse não apenas do esforço de um grupo de pensionistas, que no caso em apreço até eram os pensionistas do Estado, mas que fosse comum a todos os pensionistas, mas também àqueles que não são pensionistas. Isto é, procurando encontrar um maior equilíbrio entre ativos e não ativos, de forma a garantir a sustentabilidade da segurança social. E foi isso que fizemos. Apresentámos uma medida em que uma parte do financiamento da segurança social que é necessário para manter a sua sustentabilidade é assumido pelos pensionistas, que terão uma contribuição menor do que aquela que têm hoje, bastante menor em muitos casos, e depois o que falta terá de ser colmatado por um esforço maior a realizar pelos ativos e também para que não possamos concentrar tudo afetando o rendimento dos ativos através de uma pequena parcela do IVA que se destina justamente a financiar a segurança social. O desequilíbrio que temos, portanto, no sistema de pensões não tem que ver com a nossa crise nem com os nossos objetivos de redução do déficit. É um problema de sustentabilidade da própria segurança social. E aquilo que estamos a pedir, no fundo, não é mais do que aquilo que já pedimos. E, portanto, não estamos a acrescentar nada. Não estamos a ir buscar mais financiamento do que íamos buscar antes. É exatamente o mesmo. Não estamos a acrescentar nada. Estamos apenas a dizer que, para ir ao encontro daquilo que foi a recomendação, do nosso ponto de vista, do Tribunal Constitucional, aquilo que era necessário ir buscar em termos de financiamento seja agora repartido de uma maneira diferente. 0,25% do IVA e 0,2% da TSU custarão menos a suportar pela generalidade dos portugueses do que o mesmo valor só entre os pensionistas. É disto que estamos a falar. Aqueles que já estão a dizer, bem, mas agora como vão elevar um bocadinho o IVA e um bocadinho a contribuição para a segurança social, isso vai ter um efeito muito recessivo, enganam-se. Porque nós não estamos a ir buscar mais do que já íamos buscar. Estamos a ir buscar exatamente o mesmo. Nem mais, nem menos. O mesmo. O que significa, portanto, que não acrescentamos para efeito das pensões nenhuma medida que traga mais financiamento e que vá buscar mais rendimento às pessoas. Pelo contrário, em certos aspectos, podemos até pensar que, do ponto de vista económico, esta solução a médio e longo prazo será mais amiga do crescimento da economia, na medida em que nós estamos a restituir rendimento a pessoas que têm uma propensão para o consumo muito elevada. Significa isso, portanto, que aqueles que são hoje pensionistas sabem que poderão contar para o futuro com um esforço menor do que aquele que realizaram no passado e que uma parte do esforço será agora repartido por outras pessoas que não são pensionistas.
Mas nós fizemos mais do que isso. Nós dissemos, apesar de termos feito um caminho muito importante de redução do déficit até aqui, nós ainda temos déficit. Ora, isso significa que o Estado ainda tem de gastar menos nos próximos anos. E dissemos, disse-o eu no Congresso dos CSDs, e vou repeti-lo aqui, nós vamos descer o déficit nos próximos anos sem precisar de aumentar impostos e sem precisar de ir ao rendimento das pessoas. E foi isso que apresentámos. A despesa pública irá reduzir-se em 2015 em cerca de 1.400 milhões de euros. E para isso, nós não apresentámos nenhuma medida para ir buscar mais aos salários, nem para ir buscar mais aos impostos. E esses 1.400 milhões de redução de despesa que nos garantirão que em 2015 teremos um déficit de 2,5% e que, portanto, saímos do procedimento por déficit excessivo, resulta do esforço de reforma do Estado e de diminuição, portanto, de despesa corrente primária. Dizem agora alguns, por que é que os senhores não fizeram, então, medidas como essas mais cedo? Por que é que, em vez de terem cortado salários e pensões nestes 3 anos, não começaram por aí mais cedo? Mas nós começamos. E eu sei que quando se chega a esta parte, já é muito difícil captar a atenção da comunicação social para transmitir esta mensagem aos portugueses. Mas eu peço aos senhores jornalistas e à comunicação social que transmitam esta mensagem. Nós, em 3 anos, descontando o que pagamos em juros, descontando o que poupamos porque investimos menos, houve menos despesa de investimento no Estado, se atendermos só à despesa corrente primária, portanto, o Estado passou a gastar menos cerca de 5,6 mil milhões de euros. Desses 5,6 mil milhões de euros, em 2012, que foi o ano em que salários e pensões contaram mais, nós não tivemos mais do que 2 mil milhões de euros. O que significa, portanto, que, feitas bem as contas, sem contar com o que fomos buscar aos salários e às pensões, nestes 3 anos, nós reduzimos a despesa corrente do Estado em mais de 3.500 milhões de euros. Para o ano vai ser mais 1.400, mas foram 3.500 milhões de euros, mais de 3.500 milhões de euros nestes 3 anos. Como é que era possível reduzir esta despesa sem ter iniciado a reforma do Estado? Mais do que isso, nós durante estes 3 anos aumentámos em vários aspectos a despesa social. Porque pagámos mais subsídios de desemprego, porque com o programa de emergência social transferimos mais dinheiro para as instituições de solidariedade social e para muitos portugueses carenciados. Então, se conseguimos reduzir isto tudo, mas ainda aumentamos a despesa social, isso quer dizer que o esforço de redução daquilo que era despesa que o Estado fazia a mais e que, pelos vistos, não era necessária, ainda foi maior do que os 3.500 milhões, de facto. Não me venham, portanto, aqueles que deixaram 10% do déficit no país durante 2 anos consecutivos fazer acusações sobre a maneira como nós reduzimos o déficit. Em Portugal, durante vários anos, houve um governo que aumentou o déficit, que aumentou a despesa, que aumentou o desemprego, que reduziu a taxa de crescimento no país, que criou dívidas e depois, que ainda para mais,
utilizou impostos e salários para ganhar eleições e depois cortou salários e aumentou impostos para corrigir o que tinha feito. E nestes 3 anos tivemos um governo que pagou as dívidas, que baixou o déficit, que aumentou a taxa de crescimento na economia no último ano, que finalmente começou a apresentar uma redução do desemprego e que conseguiu fazer isto tudo num espírito de consenso social para o qual não obteve nenhum contributo, ao contrário do que sucedeu no passado, do maior partido da oposição. Os nossos objetivos são claros. Nós fechamos agora a emergência e vamos agora tratar, no pós-Troika, daquilo que importa. Prosseguir a reforma do Estado de maneira a garantir que nós vamos mesmo ter um orçamento equilibrado. Isso é essencial para podermos reduzir a dívida pública do país e ter menos dinheiro afeto ao pagamento de juros dessa dívida. Em segundo lugar, o nosso objetivo claro é o de investir na economia, uma vez que nós temos agora condições para o poder fazer. Durante muitos anos, e até 2010, o país esteve sempre a endividar-se quase à razão de 10% ao ano. Estamos agora numa situação de equilíbrio. O que significa, portanto, que estamos em condições de ter a confiança dos investidores para poder financiar o crescimento. Até aqui, nós não conseguimos financiar o crescimento. A partir de agora, temos mais oportunidades para financiar o crescimento. Vamos ter de o financiar com responsabilidade orçamental, mas também apostando em projetos que possam ter rentabilidade para o futuro. Quer dizer, vamos ter de ter um modelo de desenvolvimento que nos conduza não ao endividamento futuro, mas à prosperidade futura. Por essa razão, vamos ter de utilizar o financiamento europeu muito melhor do que o fizemos no passado, enquanto país, e vamos ter de conseguir atrair investimento externo de modo a criar o emprego de que necessitamos e de modo a criar o rendimento de que necessitamos para ter mais do que crescimento, termos um verdadeiro desenvolvimento. A minha convicção é que está ao nosso alcance ter uma sociedade mais próspera, que ofereça a todos aqueles que até hoje sofreram com o desemprego, alguns até com a necessidade de emigrarem para encontrarem outras oportunidades que o país não lhes ofereceu, melhores condições para os poder fixar e para podermos acrescentar valor para o futuro nas nossas empresas e nos nossos trabalhadores àquilo que são os produtos que produzimos e os serviços que prestamos. Estamos hoje em condições de poder olhar para o futuro com outra confiança. Todos aqueles que esperam que agora se perca a cabeça pelo governo por causa das eleições e que passemos, como eles fizeram, à irresponsabilidade orçamental para poder fazer circular dinheiro que não temos para depois pedir mais sacrifícios no futuro, para esses a perspectiva deve ser péssima. Porque devem entender que o governo fará como eles fizeram no passado. Mas não é assim que as coisas se vão passar. Eu acho que os portugueses perceberam como ninguém o que custou esse desvario no passado. Ninguém tome os portugueses por tolos. Nós
não vamos agora fazer políticas eleitoralistas. Estivemos 3 anos a dar tudo por tudo para salvar o país. Não vamos agora, em ano e meio, dar tudo por tudo para dar cabo daquilo que fizemos no país e de que os portugueses fizeram no país. E por isso é que eu digo sempre que a responsabilidade vai continuar. Por isso é que nós teremos de ser cautelosos e dizemos: vamos desfazer os cortes na função pública, mas não é à custa de mais despesa salarial, é à custa de um processo de reforma do Estado, de aumento da eficiência e da produtividade. Vamos discutir com os parceiros sociais o que vamos fazer com o salário mínimo nacional. Mas vamos, como eu disse no Congresso dos TSDs, discutir também a política de rendimentos. Porque uma coisa não pode funcionar sem a outra. Nós não queremos regressar aos modelos de endividamento passado. Mas os sindicalistas sabem isto. Os trabalhadores percebem isto. E os portugueses querem isto. Não querem, de 4 em 4 anos, que apareça alguém a desfazer os esforços importantes que eles realizaram. Nós temos de ter os pés na terra e temos de ter muito bom senso na maneira como olhamos para o futuro. Eu acho que nós temos tudo isso. Os pés na terra e responsabilidade, quer orçamental, quer económica. E por isso podemos dizer aos portugueses: não temos nada a menos, quando comparado com outros povos europeus, para podermos almejar níveis de desenvolvimento mais elevados como eles têm. Temos apenas de saber concretizar, com esta nossa responsabilidade, o que é importante para a qualificação dos nossos recursos, para que o nosso Estado Social possa estar defendido e devidamente financiado, para que a nossa economia seja suficientemente flexível, para que os investidores acreditem que vale a pena investir em Portugal, para que os trabalhadores tenham a proteção adequada, não para terem cada vez mais, como aconteceu durante muitos anos, não foi só com a crise, mais contratos a prazo, mas para que possam ter mais estabilidade no seu trabalho. Eu confio muito na capacidade de podermos gerar esses entendimentos e esses compromissos. Fizemo-lo no pico da crise, tenho a certeza de que o vamos conseguir fazer à saída da crise também. Acredito que a concertação social mostrará ao país que esta responsabilidade é partilhada pelos principais agentes sociais. Só espero que os políticos que têm, nestes anos, andado a atear mais fogos do que a ajudar à reconstrução, não se equivoquem no essencial. O país constrói-se com aqueles que estão disponíveis para esse compromisso. Aqueles que se põem fora desse compromisso, no fundo o que dizem é que não acreditam no futuro do país. Talvez os portugueses não se esqueçam, na hora da verdade, de quem constrói e de distinguir aqueles que só esperam uma boa oportunidade de crise para se alimentar com ela. Esperamos, nos próximos anos, que o espírito construtivo e de compromisso seja predominante. E eu tenho a certeza que, do lado dos trabalhadores social-democratas e do lado do Partido Social Democrata, esse espírito de compromisso irá prevalecer para que possamos comemorar mais 1º de Maio, mais 25 de Abril, com a consciência de termos acrescentado ao sonho dos portugueses aquilo que eles merecem: mais prosperidade, mais justiça social, mais oportunidades de realização e de felicidade, uma sociedade mais próspera e mais justa. Muito obrigado.